professor, tudo bem? Tudo bem? O que são essas caixas que estão indo para o Chile? São peças que estão indo para o Observatório Astronômico. Então, professor, é o seguinte. A gente sabe que aqui no campus de São Carlos não tem curso de astronomia. Você poderia explicar para a gente mais ou menos qual essa relação que tem com física? A astronomia e a física são ciências irmãs, não tem nenhum princípio fundamental de uma que não está envolvido dentro da outra. Todo aluno que fizer um bom curso de graduação em física, que tenha a condição de cursar um curso optativo, 2 cursos optativos em astronomia e astrofísica, está apto a seguir carreira em astrofísica como pesquisador depois. Da mesma forma que outras áreas de pesquisa em física, que são bem específicas, também nascem no mesmo curso-mãe, né? E vão se desenvolvendo. Essa pergunta que você coloca, eu acho que ela aparece pelo fato de que a astronomia, do jeito que a gente chama hoje, é uma ciência que é tão antiga quanto a física, e no começo era entendido como coisas separadas, né? Toda vez que você olhava para fora da Terra, tentava interpretar os astros, isso era chamado de astronomia, como se fosse uma coisa independente de quando a gente procura interpretar os fenômenos da natureza que acontecem aqui na Terra. A compreensão mais moderna é que são todos fenômenos físicos, independente de onde eles aconteçam, e que a gente tem que usar os mesmos princípios fundamentais para descrever os fenômenos independente de onde eles acontecem. Qual a relação da física com a astrofísica de partículas? A astrofísica de partículas é a ciência que tenta interpretar os fenômenos astrofísicos e alguns fenômenos de física de partículas usando os mensageiros que chegam na Terra, que não são luz, não só luz. A astronomia tradicional é feita com luz, de vários comprimentos de onda, mas radiação eletromagnética. E a astrofísica de partículas usa, além da luz, outros mensageiros que também chegam na Terra, entre eles as partículas fundamentais. E a gente com elas consegue tentar explicar o mecanismo que acontece dentro do objeto astrofísico, ou também tentar descrever alguns fenômenos de interação de partículas em regiões de energia que a gente só tem acesso com esses aceleradores cósmicos. Então a astrofísica, a física de partículas se juntam nessa área para que a gente possa progredir o nosso conhecimento nessas duas frentes, na frente macro, que são dos grandes objetos astronômicos, e na frente micro, que são das partículas fundamentais. O trabalho que a gente faz, ele está associado com 2 grandes observatórios, um que está em funcionamento já há 2 décadas, que é o Observatório PRG, que fica na Argentina, e o outro que está sendo construído agora, que é o Cherenkov Telescope Array, que é uma sigla da CTA, né, que é um observatório que está sendo construído e vai estar em funcionamento pelas próximas 3 décadas. O Instituto de São Carlos, de Física de São Carlos, tem uma relação com esses 2 observatórios através do trabalho do grupo que existe aqui de astrofísica de partículas. Você pode explicar então para a gente aonde que entraria a física computacional dentro disso? A ferramenta computacional é extremamente necessária, fundamental para se fazer pesquisa em astrofísica de partículas. Existem vários elementos que só podem ser estudados se você fizer uma descrição computacional, numérica do problema, que não tem, portanto, uma solução analítica trivial. Todo o processo de geração da partícula dentro da fonte, o caminho dela para chegar até aqui na Terra e a interação dela aqui na Terra são fenômenos complexos que envolvem muitos corpos, que envolvem muitas interações numa região extrema da física que a gente conhece. Tudo isso só pode ser bem compreendido se a gente usar programas que exigem alto desempenho computacional para rodar. São muitas horas de computação para que se produza hoje um resultado científico interessante. A física, a astrofísica, a astronomia e outras áreas da ciência, elas precisaram fazer uso intenso de computadores. Todas as ferramentas computacionais, processamento, memória, banco de dados, peneirar informação muito rápido,
Tudo isso foi necessário muito antes em física do que em todas as aplicações modernas que a gente tem hoje da computação. Por exemplo, a internet, todo o desenvolvimento da internet usa esse conhecimento. O Google nasce daí, na verdade, só para dar um exemplo prático. Então, se você quiser aprender computação na fronteira do conhecimento computacional, ainda a física, a astronomia, a astrofísica são os lugares, são as áreas do conhecimento que exigem mais dessas ferramentas. Então, fazer física de alto desempenho em astrofísica de partículas implica em fazer computação de alto desempenho e todos os elementos que estão envolvidos. A astrofísica em geral gera uma quantidade de dados absurdamente grande que precisa ser processada de maneira distribuída. Então, todos os recursos, todos os dados de astrofísica em geral estão espalhados por servidores no mundo, nos quais os pensadores associados podem ter acesso a baixar o que for necessário e processar. O nosso grupo aqui tem acesso, através de um projeto, ao supercomputador Santos Dumont, que é o principal supercomputador brasileiro, no qual a gente faz os nossos processamentos. Então, o nosso trabalho hoje ele depende muito desses recursos computacionais mantidos pelo governo federal de supercomputação para chegar a dar um bom resultado. Esses grandes observatórios de astrofísica, eles são projetos muito grandes, que demoram muitos anos, eles são muito complexos do ponto de vista tecnológico. Desde o começo são coordenados por uma instituição que recebe os projetos de engenharia com todos os detalhes que você possa pensar e recebe às vezes protótipos para garantir que essas diferentes partes se encaixam. E então quando você vai para a construção final do observatório, para o telescópio de verdade, que é muito caro, que é muito sensível, você já faz com a certeza que as diferentes partes vão se encaixar. Mas aqui no grupo a gente tem fabricado partes do telescópio e instrumentos tanto para o CTA quanto para o observatório PRG, enviados dentro desse processo, de forma que quando chegam lá eles são instalados junto com a instrumentação que vem de várias partes do mundo. Com certeza o IFISC está no grupo seleto dessas instituições brasileiras que consegue dar uma contribuição de alto nível, uma contribuição esperada por qualquer instituto que tenha relevância internacional. Quais as áreas que possuem relação com a astrofísica de partículas? A área de astrofísica de partículas é intrinsecamente multidisciplinar. O próprio nome já revela duas facetas dessa área, que é astrofísica e física de partículas. Mas existem outras subjacentes, como a gente acabou de falar, a física computacional. Todos os tipos de recursos computacionais são muito usados e muito valiosos dentro do estudo que a gente faz. Além disso, áreas de engenharia elétrica e mecânica também são muito úteis, porque esses instrumentos eles são obviamente totalmente automatizados e eles exigem construções mecânicas muito rígidas, muito estáveis, muito precisas. Então, o curso aqui, o IFISC, ele forma bons profissionais, bons físicos computacionais para poder contribuir para a astrofísica de partículas. Você diria isso? Eu estou aqui no IFISC faz 15 anos agora, como professor, e tenho tido a oportunidade de orientar muitos estudantes dos cursos de Física e Física Computacional do IFISC em diferentes níveis, já na graduação, no mestrado, no doutorado e alguns pós-docs que têm trabalhado comigo. E o nível dos estudantes aqui é excepcional. A gente tem formado excelentes profissionais para fazer ciência nessa área. E um dos exemplos, uma das comprovações de que isso acontece é a facilidade com que os nossos alunos, que os alunos do grupo, conseguem emprego, tanto em instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. Tem vários ex-estudantes que estão muito bem empregados em boas universidades brasileiras e algumas no exterior. E também alguns exemplos de alunos que fizeram esse trajeto aqui de graduação, pós-graduação, nessa área de pesquisa e que encontraram bons empregos em áreas fora da academia, através dos recursos que eles aprenderam aqui, dos conhecimentos que eles ganharam aqui. Tá, obrigado, professor. Acho que é só isso mesmo. Eu agradeço.